Você sente ansiedade há anos e parece que nada realmente resolve? Você acha que já tentou de tudo, já se esquivou de lugares, situações, pessoas, já tentou controlar tudo à sua volta, mas nada resolve? Eu sei como é. Eu passei quase 30 anos usando estratégias muito erradas e eu vou te mostrar aqui em 10 minutos o que realmente funciona para cuidar da ansiedade. Eu vou direto ao ponto. E se eu te disser que tudo aquilo que você faz sem perceber, bem no automático, para tentar fugir da ansiedade é justamente aquilo que está te afundando ainda mais nela? Talvez você nem perceba, mas isso acontece o tempo todo. Por exemplo, quando você sente alguma tontura e aí joga toda a atenção para o lado de dentro, escaneando todo o corpo, fica atento a cada mudança em sensações, analisando batimentos cardíacos, pensando se vai passar mal, se precisa ir ao hospital, se vai perder o controle. Ou quando você sente que precisa prever e planejar tudo, então cria listas intermináveis, cria um passo a passo dos dias mais simples aos dias mais diferentes, e você precisa seguir aquilo ou gera certa irritação, inclusive para pessoas que não seguem o que você planejou. Muitas vezes isso também aparece na dificuldade em tomar uma decisão sozinha. Então você está sempre pedindo uma opinião em coisas da vida pessoal, em coisas profissionais ou até na roupa que vai usar. Podem ser aquelas situações em que antes de uma reunião a ansiedade aperta e você decide não ir, você foge ou pede para um colega falar no seu lugar. E tem aquele clássico também de quando antes de iniciar uma conversa fica ensaiando mentalmente cada frase, o que você pode ou que você deve falar. Se alguma dessas situações fez sentido aí para você, se você se identificou, saiba que não tem nada de errado em quem você é. Não há nada de errado na sua essência. Isso é o que o seu cérebro aprendeu a fazer para tentar te proteger. Mas aqui a gente vai falar de um modo inteiramente novo, um caminho que realmente funciona. Para isso, eu preciso te mostrar que você está lutando contra o inimigo errado. Você pode achar que o problema é a ansiedade e você direciona toda a sua energia em tentar eliminá-la, acabar com ela, mas não é contra ela que você precisa lutar. Eu sei que a ansiedade sufoca, prende, parece tomar conta de tudo, e eu sei disso porque eu estive exatamente nessa posição. Eu lembro perfeitamente do dia em que eu ouvi o que eu vou te dizer aqui pela primeira vez. Foi em um congresso com grandes pesquisadores, psicólogos, né, que estudam a ansiedade, as terapias cognitivo-comportamentais, que são as abordagens mais eficazes para esse transtorno. E eu lembro que eu pensei, esse povo nunca deve ter sentido ansiedade na vida, não é possível. Porque eu queria uma pílula que tirasse todo aquele desconforto de dentro de mim. E de uma vez por todas, de uma vez só. Talvez você esteja pensando exatamente como eu por aqui. Eu lá me permiti ouvir, me permiti aplicar e tive um resultado que mudou tudo na minha vida. Espero que você também consiga ouvir, mas essa decisão é sua. Eu sei que pode parecer impossível mudar depois de tanto tempo vivendo com ansiedade tão intensa assim, dominando todas as áreas da vida, mas eu vou te apresentar um caminho que é claro e comprovado para o manejo da ansiedade. Agora deixa eu te contar uma história. Imagine que você está em casa, ali mexendo no celular, vendo série, e aí do nada ouve um barulho diferente. O coração acelera, não é assim? O seu cérebro vai criar, você bem sabe, o pior cenário possível. Alguém entrou, vai me fazer mal. E aí você, sem pensar duas vezes, corre para um quarto, para o banheiro, se prende em algum armário, se esconde e por ali você fica ofegante, né? Na verdade, até prendendo a respiração, com todos os músculos do corpo super tensos, esperando. Mas nada chega. O barulho não acontece mais. Ninguém entra. Você se sente assim um pouco mais segura, senão você não se trancaria ali. Mas você também está presa, certo? Talvez tenha sido um vento, talvez tenha sido a madeira estalando. Talvez esse perigo ele nunca tenha existido. Mas lá está você presa, vigiando um perigo que nunca existiu. É exatamente assim que a gente vive quando tem vulnerabilidade, ansiedade e decide, sem perceber,
controlar tudo ao nosso redor. Quando você foge, quando evita, quando controla, parece que é proteção, mas é uma prisão. Talvez agora você esteja pensando assim: ah, não, mas eu não me identifico com essa história, eu sou bem mais leve, é só o meu jeitinho, eu só gosto de planejar as coisas, eu só sou mais observadora. Então me responda assim: quantas vezes você já deixou de fazer algo importante para você por insegurança ou por ansiedade? Quantas vezes ficou procrastinando ou adiando algo por não se sentir 100% pronta? Quantas vezes ficou repassando uma conversa na cabeça para tentar analisar se foi tudo ok? Se você se identifica com algo assim, esse vídeo também é para você. Porque o que ninguém te conta é que toda pequena vez que você tenta fugir ou controlar a ansiedade, mais ela cresce. Cada vez que você evita algo ou busca controle absoluto, você está ensinando para o seu próprio cérebro que ali existe um perigo real. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de comportamento de segurança, que são todas aquelas ações que você adota porque promovem um alívio imediato, naquela hora ajuda, mas te mantém presa no problema com a ansiedade, piora essa ansiedade em médio e longo prazo. Você acha que está se protegendo, mas está ensinando para o seu cérebro dois grandes pontos que precisamos dar atenção aqui. O primeiro é que o mundo é perigoso demais para ser enfrentado. E o segundo é que você é incapaz de lidar com o mundo, ou que você não tem recurso para lidar com as coisas que podem acontecer. Aliás, essa é a fórmula da ansiedade. Quando você superestima o perigo e subestima a sua capacidade de enfrentamento. Qual o problema, então, de sempre usar o alívio imediato através da fuga ou do controle? Você perde a chance de mostrar para o seu cérebro que as situações não são tão catastróficas assim. Ou, se algo ruim realmente acontecer, que você tem recurso para lidar com isso e você precisa ter esses recursos. Como consequência, o que o seu cérebro aprende? Que a única forma de se proteger é fugindo, é evitando as dificuldades da vida, o desconforto, a imperfeição, as incertezas. Mas, como o mundo é cheio de incerteza, desconforto e imperfeições, o seu mundo vai ficando cada vez mais restrito, cada vez menor. E o que é pior, você vai ficando cada dia mais afastado daquilo que é valioso para você. E talvez você já tenha sentido isso na própria pele. Quanto mais o mundo vai encolhendo devido a essa fuga da ansiedade, mais difícil vai se tornando sentir prazer, motivação. E é por isso que ao longo do tempo, uma ansiedade não tratada, ela vai sim abrindo caminho para muita tristeza e estagnação. A solução não é fugir, é mudar a forma como você lida com a ansiedade. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Reis, eu sou psicóloga e foi pensando nisso que todas as pessoas precisam de recursos eficazes para lidar com a ansiedade que eu desenvolvi o programa do Causa Calma. É um passo a passo simples e extremamente transformador em que eu te ensino a usar as estratégias das terapias cognitivo-comportamentais para mudar a sua relação com a ansiedade. Se você não sabe, as estratégias, as terapias cognitivo-comportamentais são consideradas hoje pela ciência como as mais eficazes no tratamento dos transtornos de ansiedade. Se você tiver interesse, o link fica sempre aqui na legenda. Lembre-se que confiança se constrói. Quem tem recursos para lidar com a ansiedade, com as incertezas da vida, ou quem confia mais em si, sente menos medo do que a vida pode trazer. Agora, antes de fechar esse vídeo, se fugir e controlar não são a resposta, qual é? Você pode estar se perguntando isso e faz total sentido. Eu vou te apresentar 3 passos essenciais na construção de coragem existencial, que é essa atitude de abertura, de aceitação perante a vida. A primeira é a aceitação radical da realidade, que é um termo da terapia comportamental dialética, que significa acolher a realidade do jeito que ela é, sem tentar resistir ao que não pode ser mudado.
A vida é sim incerta, imperfeita, muitas vezes cheia de desconforto, mas nada precisa ser perfeito ou completamente previsível para que você possa viver bem. Então, a aceitação radical envolve abrir mão de pensamentos como eu preciso saber exatamente o que vai acontecer, ou se eu não souber, se eu não planejar, muitas coisas podem dar errado. A realidade é o que é, aceitar não é gostar, não é concordar, mas é parar de lutar contra o inevitável e usar toda essa energia para agir na direção daquilo que é importante para você. O segundo ponto é corrigir os pensamentos catastróficos. Nosso cérebro ele tem um viés atencional para catástrofes, para ameaças. Ele naturalmente vai te jogar para o pior cenário possível. Isso é até uma medida de segurança, digamos. É o que ele faz para tentar garantir a nossa sobrevivência, não a nossa alegria, felicidade e bem-estar. Por isso você tem que reconhecer esse mecanismo e muitas vezes se questionar se você está catastrofizando, se você está olhando pela pior forma possível, se existe outra maneira de interpretar a mesma situação, se aquilo que está acontecendo, se aquilo que você teme realmente acontecer, se você tem recursos para lidar, lembrando, né, de autoeficácia, lembrando da sua capacidade de enfrentar a dificuldade da vida. Então, mude a perspectiva, se questione. Não acredite automaticamente nos pensamentos só porque eles estão passando por aí. O terceiro e último ponto é reduzir os comportamentos de segurança, que falamos tanto nesse vídeo. Isso deve ser feito pouco a pouco, passo a passo, sem pressão, mas sempre adotando comportamentos novos. Toda vez que você encara uma situação sem usar aquelas antigas estratégias automáticas de fuga ou controle, você está ensinando para o seu próprio cérebro de que você consegue lidar com o que quer que aconteça. E para construir essa coragem, você precisa identificar todos os comportamentos de segurança que você vem usando devido à voz da ansiedade. Eu deixei aqui embaixo também um link de um material com 20 opções de comportamentos de segurança, para quem sabe você reconhecer ali, né, alguns dos seus padrões e aí estabelecer um plano prático para ir abrindo mão deles sistematicamente. Por exemplo, sair de casa sem revisar tudo inúmeras vezes, mandar uma mensagem também sem uma revisão, se desafiar a participar de uma reunião, a falar, se expor um pouco ali, é sempre a ação oposta do que a ansiedade manda. Lembre-se que coragem existencial não é ausência de medo, é seguir adiante, mesmo quando o medo está presente.